Pois é, nós já estamos aqui para fechar nessa manhã nosso assunto e é evidente que vamos dar continuidade à tarde e à tarde vamos ter outros, ou continuar com esse assunto tão profundo que é a BNCC. Falei há pouco do início das linguagens, de tudo, depois estou dentro agora das linguagens, e que a gente vai desenvolvendo aqui, falando, dizendo de como se deve construir. Na área na BNCC, a área de linguagem é composta pelos seguintes componentes curriculares, como eu falei. A língua portuguesa, falei no livro do Carlos Drummond de Andrade, falei da arte e educação, educação física e no ensino fundamental, anos finais, língua inglesa. O aluno já começa a ter esse traquejo com a língua inglesa. Quando a gente vê um filho da gente dentro de casa, que ele já está nessa série aí, que ele sabe mais do que a língua inglesa é engraçado, bacana, né? E fica feliz, orgulhoso do filho. Agora já está bem mais afinado. Vocês lembram que numa disciplina passada, quando eu falava da educação brasileira, que antes, na educação, quando os jesuítas colocaram a educação no Brasil, eles colocaram, tinha espanhol, francês, português, latim, aí retórica e literatura. Tinha esse mundo todinho que o Marquês de Pombal, quando se torna o grande ministro de Portugal, o grande dono naquela época, chegou e proibiu tudo, acabou com a educação dos jesuítas. É evidente que a educação jesuítica, que para os índios era catequese, para os filhos dos colonos e os filhos dos europeus, já nascidos aqui ou trazidos, era uma educação bem mais evoluída, mas mesmo assim tinha uma qualidade. É evidente que o negro não tinha acesso à educação, fica notório, até se para ir quando se comprava pai, mãe, filho, vendia para lugares diferentes, para que a comunicação não fosse possível, e cantar na lavroura também era proibido, porque era uma forma de se comunicar. Mas isso é só falando aqui do fator histórico. Bem, a gente já falou dessa questão corporal, dos conhecimentos de linguagem, as continuidades, experiências vividas na educação infantil. As linguagens antes articuladas passam a ter status próprios de objetos de conhecimento escolar. O que era articulado antes passa a ser objeto da questão escolar. O importante, assim, é que os estudantes se apropriem das especialidades de cada linguagem, sem perder de visão do todo no qual estão inseridos. O Paulo Freire, já no livro A Importância do Ato de Ler, ele vai dizer, na página 11 se propõe um texto mais complexo, mas não extenso, que trata-se de aspectos da vida colonial e do momento atual da reconstrução nacional. O texto é precedido de algumas palavras que envolvam temas centrais da reconstrução nacional. Então, sem você perder. A página começa assim, vamos ler. Escola, quando ele estava ensinando o pessoal a ler lá, para ter o significado. Roça, a roça, que era quando Paulo Freire alfabetizou todo mundo, para que as pessoas pudessem, dentro do seu pertencimento, saber o que era. Aí quando ele colocou escola, todo mundo sabe que a escola é para estudar roça. Aí ele botou unidade de produção, fazenda de cacau. Havia ao todo, antes da independência, umas 75 roças,
cujas propriedades, em regra, viviam em Lisboa. O primeiro ato do governo independente foi, em praça pública, nacionalizar as roças. Aí ele bota roça, terra, plantar, produto. São palavras que ele bota: escola, roça, terra, plantar, produto. Antes da independência, aí ele vai explicando, Paulo Freire, antes da independência, a maioria do nosso povo não tinha escolas. Aí ele marca lá: vocês viram escola, vamos aprender como é que faz escola. Então, antes da independência, a maioria do povo não tinha escola, que não tinha mesmo, só era para os abnegados. As roças, com suas terras de plantar, aí ele bota roça e terras de plantar, pertenciam aos colonizadores, não ao povo, ao quem era dono da terra. O produto do nosso trabalho era deles também. Então, quer dizer, que o produto do trabalho do povo era dele. Então, que foi que ele colocou: escola, roça, terra, plantar é trabalho. Então, antes, as pessoas não tinham escola, dentro de um texto. Aí você vai colocar para a pessoa poder imaginar. Aí as terras, as roças com suas terras de plantar, pertenciam aos colonizadores. O produto do nosso trabalho era deles também. Com a independência, tudo está ficando diferente. Temos mais escola para as nossas crianças e o povo começou a estudar. Temos mais escola com a independência, foi quando ele disse, e o povo começou a estudar. Só que continuou negando uma educação de qualidade. Vamos escrever. Aí ele vai começar a escrever. Considerando ainda o caráter oral da cultura no estado em que se encontra, sugere-se aos animadores que não apenas com relação a esse texto, mas com relação a todos, façam a leitura primeiro em voz alta, pausadamente, que deve ser seguida silenciosamente pelos alfabetizandos. Que é alfabetizando? Quem está aprendendo, quem está trocando. Em continuação, estes prossigam a leitura silenciosa durante um certo momento, após o qual começará, de um a um, a leitura em voz alta. Qualquer que seja o texto, terminando a leitura, é indispensável a discussão em torno dele. Então, se você vê uma palavra, você vai discutir. O que é essa? Inseridas, vamos supor que estão inseridas. Inseridas é que estão colocadas dentro desse contexto. Então, são isso que a gente vai começar a passar para o aluno, né? Aí ele vai dizer em seguida: qualquer que seja o texto, terminada a leitura, é indispensável a discussão em torno. No esforço de continuar desafiando os alfabetizandos a ler criticamente e a escrever ao mesmo tempo em que se prossegue um estímulo à sua oralidade, quer dizer, à sua fala. Se lhes propõe o seguinte exercício, na página 12. Então, eu não vou mais continuar. Peguei isso aqui com Paulo Freire. Ele já deu a sua contribuição aqui. Obrigado, mestre. Com a importância do ato de ler. Então, ele disse que para poder se ler aquela palavra, você tem que entender aquela linguagem. E depois de entender aquela linguagem, cada significado. E o significado e os significantes, né? Mais do que isso, é relevante que compreendam que as linguagens são dinâmicas, e que todos participam desse processo de constante transformação. Então, todo mundo tem que participar desse processo de transformação. Nós estamos falando aqui, nessa disciplina, Políticas de Planejamento, Financiamento e Avaliação Educacional, e estamos dentro desse contexto da BNCC. É por isso que a gente vai falando aqui o passo a passo de como se deve lidar com a questão educacional. Tá bom? No ensino fundamental, anos iniciais, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis, tradicionais, e quando a gente estivesse na sala de aula, a gente ia fazer roda. É claro que a gente está numa sala de aula virtual, mas queria que a gente fizesse fazer roda, fazer uma brincadeira que a gente faz quando era criança, para a gente ver o aprendizado que se aprende dentro da comunidade e que pode também ser usado dentro da sala de aula como um instrumento transformador.
Nesse conjunto de práticas, nos 2 primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. Então, vamos voltar bem aqui. No ensino fundamental, que é o menor, aos anos iniciais, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. As tradicionais, vamos brincar de roda, vamos, bom barquinho, vamos até uma que já era bem mais avançada, aquele negócio de cair no poço, já era para quem era pré-adolescente, já estava vendo um mundo lá fora para o namoro. Esse era até, de uma certa forma, pecaminoso para a cabeça de uma criança. Então, vamos brincar só da roda, vamos brincar de outras coisas. Aí vamos pegar as brincadeiras contemporâneas do nosso tempo, as brincadeiras que nos ensinam como é que a gente... Vamos fazer uma dinâmica nesse período, vamos. Aí a gente pega uma dinâmica, daquela dinâmica que você pega e diz no ouvido do outro, olha, eu vou te dizer uma coisa aqui, mas tu só passa para outra pessoa. Aí você diz no ouvido lá. Na verdade, só para um tu diz que dentro daquela cesta tem 2 barras de chocolate. Mas aí, olha, tu diz para aquele dali, diz bem baixinho no ouvido, que é só para você falar para o outro. Aí o outro sucessivamente. Tem um no meio que você vai dizer, ó, diz para aquele que dentro da cesta tem um chocolate. Então, é um tipo de brincadeira para ver como a ação, se você só repassa a informação. Aí depois você faz aquela brincadeira. E se você, com aquela brincadeira, dizer para todo mundo, olha, diz que tem um chocolate. E quem chegar primeiro pega. Aí você vê a muvuca, todo mundo correr para cima. Essa é uma dinâmica que a gente faz para brincar, para conhecer as questões da nossa vivência no dia a dia. E esse processo do conjunto de práticas nos 2 primeiros anos desse segmento, o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. É o foco para brincar. Afinal, aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente, amplia suas possibilidades de construir conhecimento nos diferentes componentes por sua inserção na cultura letrada. Então você antes só sabia a brincadeira da roda, vamos supor, do cair no poço, do bom barquinho, do chocolate, mas você ainda não tinha o conhecimento com a leitura da palavra. Só tinha a leitura do mundo, a importância do ato de ler, como disse o Paulo Freire, a importância do ato de ler. Aí você só tinha o conhecimento da palavra, mas você não tinha a leitura ainda própria da palavra, porque a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Entendeu? Aí então, depois que você tem a questão letrada, por sua inserção na cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. A partir do momento que você passa a ter a leitura da palavra, você percebe, você que tem filho pequeno, aí ele está aprendendo a estudar e você vai andando com ele, eu já falei isso aqui em sala de aula, aí o aluno olha, você vem no comércio com ele, Casa Oliveira, poxa, isso é lindo, isso não tem preço. Aí você passa e ele diz, farmácia. Aí ele está aprendendo, a leitura da palavra, está se abrindo um novo mundo para ele. Ele está agora como sujeito social naquele momento ali, é um sujeito social participando. Porque com a leitura da palavra, ele passa a ter a sua inserção na cultura letrada. Agora ele é um sujeito letrado, ele começa a ter o pertencimento de ler, e depois que ele lê, ele começa a entender o que é aquela casa. Depois, mãe, casa não é só o que a gente mora, não, mas ali é porque é um ambiente para todos da comunidade, onde alguém vai comprar peças de alguma coisa, ou então pano, e assim sucessivamente. E a farmácia é um local onde vende... Pronto, a gente volta tarde.